Em um dia ensolarado em Golden Beach, Flórida, tornados apareceram de repente, deixando os visitantes boquiabertos. Segundo especialistas, as correntes de ar quente são formadas livremente sobre a água instável, combinando com ventos variáveis na atmosfera, gerando um poderoso vórtice. Em 14 de setembro de 2016, com ventos fortes e chuvas intensas, atingiu Taiwan, causou o fechamento do porto de Kaohsiung e a constelação de serviços de balsa. Com ventos atingindo o pico de 178 milhas por hora. Intensificou-se e tornou-se um super tufão à medida que se aproximava da China. Uma pequena vila em Grisens, Suíça. Os moradores enfrentavam a ameaça de perder suas montanhas. Acima deles pode entrar em colapso em 25 dias. Com a rocha se movendo a uma velocidade de 39 metros por ano. Estima-se que 2 milhões de metros cúbicos de rocha possam cair. As autoridades ordenaram mais de 100 ardiãs para evacuar e mover seu gado para um local seguro. Ilha. Uma mistura de ansiedade e arrependimento tomou conta da cidade. Moradores perderam suas casas e tiveram que sair atrás de uma terra pacífica que faziam parte de suas vidas há gerações. O furacão Sierra devastou a região da Dalmácia, trazendo ventos fortes com velocidades de 100 km por hora devido ao impacto da tempestade. O mar ficou agitado, interrompendo as atividades de pequenos barcos. Grandes ondas quebravam continuamente contra o famoso calçadão do Lundian Mall, levando as autoridades a fechar temporariamente esta área para garantir a segurança pública. Conhecida por sua beleza imaculada e rica culinária, as praias da Puglia, Itália, atrair visitantes de todo o mundo em agosto de 2020. Enquanto os turistas relaxavam, visitantes de repente notaram um tornado se formando a partir de nuvens escuras. Enfrentando ventos de 150 km por hora, eles correram rapidamente para se abrigar. Areia, água e detritos foram lançados no ar, enquanto casas e empresas ao longo da infraestrutura foram deixados completamente sobre rodas. Autoridades peruanas fecharam 91 dos 121. E acesso restrito à praia, devido ao mar agitado que atinge as regiões norte e central. Ondas de até 4 metros danificaram barcos de pesca e empresas costeiras, forçando muitos moradores a evacuar. Foi emitido um alerta para ondas anormais e permaneceu em vigor até janeiro de 2025. Furacão Helena virou o porão de um hotel na Flórida em uma piscina gigante em menos de 30 minutos. Nessa situação, o melhor conselho para você é nunca descer ao porão durante uma enchente. Índia e Hash 39. O Vale do Silício foi atingido por fortes chuvas causando graves inundações. As autoridades mobilizaram rapidamente os esforços de ajudar os moradores afetados e iniciar planos para melhorar o sistema de drenagem para evitar o reservatório de transbordar no futuro. Em 22 de maio de 2015, ocorreu um deslizamento de terra em Kenawar, em Machau, Pradesh. A
Após vários dias de chuva contínua, as fortes chuvas enfraqueceram o solo e causou distúrbios significativos e mudanças na paisagem desta região. Um estranho leque de vento de 4 asas surpreendeu os turistas em uma ilha remota na Tailândia. Embora não tenha deixado danos duradouros, esta bica de água certamente será uma lembrança inesquecível para aqueles que testemunharam isso. Um vídeo filmado por Chris Nogueira Becan na Carolina do Norte, no início de julho. Este fenômeno ocorre normalmente quando as temperaturas aumentam e os ventos rodopiantes criam plumas de poeira no chão. Você já testemunhou um fenômeno semelhante onde você mora? Nuvens escuras se transformaram em neblina enquanto o tornado se movia em direção à praia de Sebelo. Ao tocar o solo, o tornado sugou a areia, criando uma forte tempestade de poeira. Embora tenha durado apenas alguns segundos, causou uma grande comoção antes de enfraquecer. Felizmente não houve danos maiores. O tornado então se moveu para a costa dentro de um fenômeno comum em tornados que se originam no mar. As primeiras nuvens escuras cobriram o Twin City em 11 de agosto de 2023, sinalizando uma tempestade iminente. Em Sanlionfa, as pessoas corriam para se abrigar, quando um prédio desabou de repente, sob o impacto de um terremoto de magnitude 7,8. O terremoto afetou cerca de 13,5 milhões raio de 280 milhas, 400 km na Turquia e no norte da Síria. As autoridades fizeram todo o possível para ajudar os afetados e gerenciar as consequências. Uma tempestade de areia varreu Dunhuang, com ventos fortes atingindo 300 km por hora. Uma espessa camada de poeira reduziu a visibilidade a quase zero. A polícia rapidamente controlou o trânsito para garantir a segurança. Enquanto muitos motoristas abandonaram seus veículos às pressas e procurou o abrigo da tempestade de areia. Em 23 de agosto de 2017, ocorreu um deslizamento de terra em Cingado Flats, perto da fronteira entre a Itália e a Suíça. O evento causou danos extensos e devastou a área entre a Itália e a majestosa paisagem montanhosa. Em 22 de abril, um grande deslizamento de terra no rio Vong Nao, no Vietnã, causou um dano estimado de quase BND 9 bilhões de dólares. Graças à detecção precoce da fissura, as autoridades locais evacuaram rapidamente mais de 40 casas, a garantir que não houvesse vítimas. A causa foi determinada ser um redemoinho subterrâneo gigante no leito de um rio, possivelmente relacionado excessiva de areia. O risco de deslizamentos de terra e medidas de resposta foram implementadas. Erupção vulcânica em milhares de moradores. Mais de 5.000 pessoas foram evacuadas quando um enorme fluxo de lava envolveu mais de 100 casas na ilha de Granaria. Embora não tenha havido vítimas mortais, muitas famílias perderam todos os seus bens. As autoridades forneceram apoio urgente aos moradores e segurança garantida a danos materiais significativos. O presidente espanhol prometeu fazer todo o possível para proteger os cidadãos e gerenciar as consequências. Reconhecido pelo Patrimônio Mundial. Apenas um dos mais magníficas maravilhas naturais da Terra. Vídeo da reação ao terremoto de Vanuatu mostra a força e a força bruta da natureza.
Um terremoto de magnitude a 730 nós do Pacífico Sul, perto do arquipélago de Vanuatu. O evento desencadeou um alerta de tsunami, causando preocupação aos moradores. Monitorando esta situação. Felizmente, não houve vítimas nem danos foram relatados até agora em Vanuatu. Localizado no Anel de Fogo do Pacífico, enfrenta frequentemente terremotos e a ameaça de tsunamis. Os fortes tremores forçaram os moradores em áreas próximas para evacuar urgentemente por segurança. O poder absoluto de Murchison Falls nunca deixa de deixar visitantes em êxtase a 141 pés de altura e 23 pés de largura. Esta cachoeira libera um fluxo poderoso de 52.972 pés cúbicos, localizado em Murchison Falls, Parque Nacional Uganda. Murchison Falls é um símbolo impressionante da natureza. Até o final de 2024, várias cidades sofreram fortes chuvas e ventos que partiram impactos sérios em seu rastro. Muitas áreas foram mergulhadas na escuridão devido a quedas de energia e inúmeras árvores foram arrancadas. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registraram-se rajadas de vento atingindo 108 km por hora em diversas áreas, que causou um evento surpreendente no SP Market Mall. Como você pode ver, felizmente não houve relatos de vítimas. O furacão Barrel é uma tempestade de categoria 5, com ventos atingindo o pico de 160 npa, 257 km por hora. Esta é a tempestade mais forte já registrado no Atlântico em junho. Flórida, Estados Unidos, enfrentou uma tempestade poderosa que alterou drasticamente sua paisagem. Estradas da Carolina do Norte foram destruídas pelo furacão Helene, deixando os moradores abandonados. Véis. Um deslizamento de terra devastador atingiu Mahandiri, Paquistão, em 12 de dezembro de 2024. As imagens nos lembram da importância de preparação para desastres. Como medir vibrações do solo em solo solto, para prever perigos potenciais. Em 13 de agosto de 2022, a barragem Maisai em Chiang Rai, Tailândia, quebrou, fazendo com que as águas inundassem a cidade. A forte corrente causou danos consideráveis, e a recuperação foi prevista levar vários dias. Rugiu por Cancún, causando ventos fortes, chuvas pesadas e inundações generalizadas.
Cuidado! Cuidado! O vulcão Quanduhan entrou em forte erupção. Por quase 4 minutos, em 9 de dezembro de 2024. A ruptura foi detectada pela Rede Sísmica das Filipinas, PSN, e se originou na cratera do cume. Uma forte tempestade devastou Maiorca, liberando sua fúria sobre o mar. Passageiros no agarrou-se firmemente a objetos fixos, enquanto o navio balançava violentamente. A tempestade trouxe fortes chuvas, inundações em partes de Maiorca, e deixando muitos sem outra opção para evacuar. Em meio à emergência, o exército espanhol foi rapidamente mobilizado para apoiar os residentes e auxiliar nos esforços de recuperação. Nós estendemos nossos agradecimentos às equipes de resgate, sua rapidez e resposta eficiente. Dilúvio de Centurião. Embora a infraestrutura era inadequada, a equipe agiu rapidamente para evitar catástrofes. Furacão Olaf ameaçou a costa da Califórnia, levando o Conselho de Proteção Civil a emitir um alerta vermelho e fechará os portos de La Paz e Los Cabos, com ventos que variam de 130 km por hora a 160 km por hora. A tempestade era esperada causar danos significativos nesta região. As autoridades locais criaram 170 abrigos temporários. Os moradores, embora o Exército e a Marinha Mexicana ativaram planos de resposta a emergências. San José começou a sentir o impacto do furacão, com chuvas fortes inundando a Avenida de Los Cabos. Atividades escolares foram suspensos para garantir a segurança dos moradores. Um vídeo impressionante capturou o momento. Duas enormes trombas no Lago Michigan, perto de Kenosha, Wisconsin. Água 39. Essas trombas D e cardinal geralmente mais fracos que tornados terrestres. Eles são formados de tempestades intensas, que trazem ventos fortes e mares agitados. E você acha que isso é uma tempestade de poeira? Você está errado. A explosão do motor, a jato, agita o chão, levantando assim uma grande nuvem de areia fina no ar disperso. Uma enorme magnitude de 7,6. Terremoto atingiu o norte do México
O terremoto ocorreu em 19 de setembro de 2022. Com um epicentro em 7 quilômetros ao sul de Aquila. Cerca de 100 quilômetros da costa. O terremoto não aconteceu. Causar vítimas graves. 1 milhões de toneladas de rocha caiu no vale. Durante o deslizamento de pedras de Pisangoto. Ocorreu em 2017. Na Suíça. Este deslizamento ocorreu em terra e Amp Bay, Vietnã. Mas graças à preparação prévia, todos conseguiram, para a segurança, a tempo. Imagens do aeroporto de 11 de março de 2011. Centenas de carros capturados em detritos flutuantes após tsunami de 10 metros. O desastre foi causado por um terremoto de magnitude 9 na costa de Tocoha. Eles pousaram em várias casas. Uma loja de roupas usadas e uma pequena loja. Pneu de arte. Os relatórios iniciais indicaram que cerca de 20 pessoas ficaram feridas, calculando-se com base em estimativas que podem estar nesses edifícios. Apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi rapidamente tratada em um hospital próximo. Poucos dias depois, a polícia local abriu uma investigação criminal sobre o desabamento, tratando 3 pessoas como suspeitas que foram instruídas a permanecer em silêncio e contratar um advogado. Um operador de guindaste, que supostamente se candidatou ao projeto, mas foi rejeitado. Ele afirmou que estava condenado desde o início, pois o pontão no rio nunca a estabilidade necessária para tais guindastes. Em 2016, um relatório oficial concluiu que o planejamento inadequado causou o colapso dos guindastes. Totalmente inevitável. O rio Ganges é uma hidrovia indiana de 1.500 milhas que se estende do Himalaia Ocidental até a Baía de Bengala. Dezenas de milhões de pessoas dependem das suas águas para sobreviver. Por isso, como você pode imaginar, há muitas pontes que ajudam você a cruzar de um lado para o outro. Infelizmente, uma dessas pontes inacabada não parece estar indo bem. Zoltan Gang iria construir um projeto de ponte. Mas infelizmente, as más práticas de construção fizeram com que ele desabasse 2 vezes no ano, últimos 8 anos. Em 4 de junho de 2023, um morador local teve a sorte de capturar o último colapso na câmera. Segundo relatos, não havia ninguém na ponte quando o trecho de 200 metros desabaram. Eles provavelmente viram os sinais e evacuaram antes que o desastre acontecesse. A Gang já os havia enganado antes, causando problemas por quase uma década. Desde 2014. O Zoltan perdeu 8 datas importantes de conclusão. Deveria estar pronto em 2019. Mas o primeiro colapso em 2017 alterou significativamente o cronograma. Após o colapso de 2023, o Instituto Indiano de Tecnologia recomendou o abandono. O projeto como um todo. Segundo eles, uma falha grave de projeto impede que os pilares suportem a peso da superestrutura.
Seria mais seguro recomeçar com novos planos do que tentar. Lembra do antigo? Para Curtis Ray 56, 25 de março de 2014 foi quase o último dia barulhento de sua vida. Na época ele trabalhava na construção civil em Houston, Texas. Ele e vários colegas trabalhavam em um complexo de apartamentos de luxo. 50 milhões de dólares. Isto na West McKinney Street. Pegou fogo. Enquanto seus companheiros conseguiram escapar, quando de repente Curtis o lugar ficou preso no último andar. O fogo cortou a única saída deles, e era só questão de tempo. Antes que ele alcançasse. Ele poderia ficar esperando no departamento, bombeando, chegando na hora ou tomando as coisas em suas próprias mãos. 4 mostra as escadas. Mostra as escadas. Graças a Deus eles conseguiram. Curtis teria escapado com queimaduras leves na cabeça, rosto e mãos. Quando os repórteres perguntaram por que ele estava pulando entre os andares, ele respondeu que era porque o fogo estava muito perto. Foi uma manobra. Mas ele preferia isso a não fazer nada. O chefe dos bombeiros informou que o incêndio foi causado por um acidente de soldagem. Quando os caminhões chegaram, eles viram alguns trabalhadores no telhado tentando colocar uma pequena fogueira. X. Então o vento espalhou as chamas por todo o prédio. Tudo aconteceu tão rápido que Curtis não percebeu o que estava acontecendo, até que ele agradeceu aos bombeiros dizendo: esses caras entram em incêndios para salvar os outros. Merece todos os elogios. North Central High é uma escola pública no condado de Kershaw, Carolina do Sul. Atende a um corpo estudantil de cerca de 500 crianças, todas exibindo orgulhosamente suas equipamento noturno do Centro-Norte. Mas o suficiente para economizar em uma armadura brilhante. Era janeiro 20 era sábado, 11 de janeiro, e a escola não voltava. Aulas até segunda-feira de manhã por volta das 22h30, um tornado F2 de alta intensidade pousou no Centro-Norte a altas velocidades de tornado. Ventos aumentaram para a 130 milhas por hora, enquanto as câmeras da CSTV capturavam a devastação no centro da escola. Começamos na mesa do escritório principal no momento em que a tempestade quebra as janelas da frente. Tudo voa como se uma bomba tivesse explodido. E até a câmera, o segurança quase caiu do seu lugar no corredor. As telhas do teto desabaram e a janela ironicamente rotulou Perseveração. Implode, lançando vidro para todos os lados. Os cartazes são arrancados da parede enquanto o vento move aquela pequena prateleira.
De folhetos nunca tiveram chance. Em um momento, vemos aquela própria noite central da escolar. Guardando a porta principal, as janelas, elas começam a se curvar para dentro. Novamente e logo depois perdemos a câmera. Com base na velocidade do vento e no comprimento do caminho, o tornado não poderia ter estado no chão por mais de 1 minuto. Alguns relatos dizem que durou entre 35 e 45 segundos nesse período. Quase destruiu a escola inteira. Segundo o superintendente, 75% da escola não poderia estar segura. Siftycar é uma grande cidade às margens do Ossuzalan Rio na metade oriental da Rússia. É a capital da República de Komi e lá há de mais de 220 mil pessoas. Em 24 de agosto de 2016, trabalhadores de uma fábrica de processamento de madeira notaram uma forte tempestade no horizonte. Um forte tornado estava vindo em direção a eles. Eles podiam ver o vento arrastando detritos pelo céu. E antes que você percebesse, a tempestade já estava sobre suas cabeças. Felizmente eles tiveram a coragem de registrar absolutamente tudo. Essa era a cena em todo Siftycar. O tornado varreu casas, danificou carros e até jogou pessoas às #39s, animais de estimação. Uma testemunha disse que a tempestade atingiu uma largura de até 300 metros. O vento estava forte o suficiente para quebrar janelas e jogar enormes chapas de metal pela paisagem. Claramente, era poderoso o suficiente para empurrar um guindaste roll-on-roll-off ao comprimento da pista até que ela desabou sob a intensa pressão do vento. Nele. Segundo relatos, a tempestade causou cerca de 10 milhões de mortos russos. Lançamentos que causam danos estimados em US$ 112. Você já tirou férias onde tudo o que você podia fazer era ter você sempre Tirou férias onde tudo poderia dar errado? Se algo der errado ou o voo for cancelado, não há mais carros para alugar. A piscina do hotel está fechada e há uma árvore no banheiro da sua cabine. Para que serve? Era 4 de outubro de 2016. Nossa família em Victoria, Austrália, estava hospedada em um pequeno parque de cabanas na Glia Romana para suas férias anuais. Na noite anterior, uma forte tempestade passou pela área, árvores danificadas no parque. Um dos galhos caiu e quase atingiu um grande tanque de propano próximo. Dessa família, e 39, quando o dono do parque viu, ele decidiu fazer algo com ele antes que o resto caísse, mas em vez de contratar uma equipe profissional, decidiu fazer isso sozinho para economizar algum dinheiro. Como você pode imaginar, essa decisão lhe custou caro antes mesmo da árvore cair. Um dos membros da família disse:
Tenho a sensação de que está no hash 39. Cair nas cabines ou ela é uma cartomante a maior portadora de azar? Felizmente a árvore caiu do banheiro da cabana. Portanto, os pertences pessoais da família e do hash 39 não foram danificados. Segundo a esposa, a única coisa que faltava era o sabonete líquido. O proprietário também foi gentil o suficiente para colocá-los em uma nova cabana imediatamente. Tome este vídeo como uma lição. Sempre contrate um profissional. A Duga era uma ponte pedonal na cidade bósnia de Savidovic.i. Mas depois das cheias V no sudeste da Europa em 2014, transformou-se numa pilha de vidúaria. Escombros encharcados no fundo do rio Bósnia em 15 de maio de 2014. Os moradores estavam reunidos perto do rio enquanto as águas turbulentas avançavam as pontes Duga desde suas fundações. Eles podiam ouvir o ranger do metal e dos cabos de aço. Eles logo se despediram de um famoso ícone de Savidovic. Este foi apenas o começo da jornada de Duga Mildehashi, 39 minutos de caminhada da rua. Outro grupo do outro lado do rio manteve suas câmeras no momento em que o Duga colidiu com outra ponte. Observe como a água força o Duga a passar por baixo da estrada, fazendo com que a madeira se lasque e quebre. Entre 13 e 18 de maio, chuvas recordes atingiram Europa Central. Países como a Sérvia e a Bósnia foram particularmente afetados pelos deslizamentos de terra e inundações repentinas. Segundo relatos, eles não viam tanta chuva há mais de 120 anos de construções repentinas. Duga começou após enchente, águas inundando para recuar. Foi financiado como parte do projeto de recuperação das águas inundadas, emergência e construída com concreto. Isso é reforçado para suportar outra enchente recorde que disse: nunca saberemos quão forte ele é, o novo Duga, até chegar. A Tailândia abriga 71,7 milhões de pessoas para se locomoverem muito. Eles dependem dos 4.300 quilômetros de linhas ferroviárias atravessar este país, leste asiático, Tailândia e hash 39 estado. A rede ferroviária regulamenta esses trilhos para mantê-los seguros. No entanto, acidentes ainda acontecem no dia 30 de junho de 2022. Trem de passageiros e carga saiu da estação de Mapkaba, indo para preenchê-lo. Tudo estava indo bem até que o trem parou aparentemente. Curva inofensiva para a direita, onde uma mudança repentina de peso quase fez com que o trem capotasse. De acordo com o que coletamos a carga a bordo, o trem não estava devidamente. Tudo mudou quando o trem fez a curva, causando o descarrilamento. Felizmente, nenhum dos carros de passeio foi danificado. Ficou ferido durante o acidente. É difícil dizer o que é aquele enorme objeto de cimento. Pode ser parte de uma nova ponte ou edifício que eles estavam transportando através do país. Se tivéssemos que adivinhar, alguém subestimou severamente o quanto pesava. Manali, Índia, é uma pequena cidade em Himachal, localizado perto do rio Bias, no extremo norte de Stem. O Vale do Kulu. Infelizmente, esta localização os torna altamente propensos a inundações repentinas durante a estação chuvosa até o final de sol. Em setembro de 2018, uma violenta enchente inundou o rio, causando inundações e eventos catastróficos em Manali e cidades próximas. Câmeras capturaram o momento perto das margens inundadas, quando um ônibus de turismo começou a deslizar lentamente para dentro. Água. Observe como leva apenas alguns segundos para o rápido. Correntes para reivindicar seu próximo alvo. Felizmente, não havia ninguém no ônibus quando ele foi ausente.
De acordo com relatos locais, Manali é uma cidade destino turístico e ônibus como eles fazem constante viagens entre pequenas cidades e cidades próximas. Não é, ponto, claro se este ônibus estava em serviço quando foi pego na enchente. Talvez eu estivesse apenas no lugar errado na hora errada. Vanura, Índia é uma pequena cidade em Bengala Ocidental, lar para cerca de 138 mil pessoas que vivem em dezenas de aldeias menores. Cada aldeia está ligada a uma fonte de água específica. Torre. No entanto, alguns estão mais bem conectados do que outros. Em 22 de janeiro de 2020, os moradores sedentos a aldeia de Sarangi é observada como seu local de valorização. A torre de água começou a falhar. Segundo os moradores, eles notaram telas no base e tentou alertar as autoridades competentes, mas eles simplesmente não ouviram. Tudo vai ficar bem. Eles disseram que semanas depois essas palavras voltaram à minha mente, assombrá-los. Felizmente, não havia ninguém perto da torre quando ela no. Muitos deles observavam de longe o prédio abaixo. Foi destruído e derramou água potável por todo o acampamento. Foi encomendado para ser construído em 2016, mas não foi. Demorou muito para que os gritos surgissem. Sua base em tudo era viver de empréstimos. Tempo. A torre teria armazenado cerca de 70 mil litros de água e foi construída para abastecer 15 aldeias. Agora todos tinham que esperar pela mesma empresa construir uma nova torre novamente. Boa sorte. Desta vez, eles e o Hash 39 todos escutam. Algo está claramente errado. Agora todos nós sabemos que o fogo se alimenta de oxigênio. Mas o que acontece quando as chamas consomem tudo? O oxigênio em uma sala, se o fogo existisse em uma vácuo, ele iria embora, mas o mundo não é um vácuo. Novas fontes de oxigênio irão alimentar o fogo até que os primeiros socorristas possam apagá-lo. Às vezes o oxigênio penetra lentamente, outras vezes entra rapidamente sala em chamas. Tudo de uma vez. Quando isso acontece, o que acontece é o que é chamado de recuo de Ray. Explosão. Assim que uma onda de oxigênio corre para a sala em chamas atrás de uma janela, quebra ou uma porta abre e imediatamente acende, levando a uma enorme bola de fogo como a que cena durante esta explosão de recuo em Lima, no Canadá, em 2016. Observe como ele quase consome este bombeiro. Somente Lee foi salvo graças à sua proteção. Equipamento.
Este incêndio teria começado por volta das 23, em um prédio de apartamentos em Moncton, New Brunswick. Ensinou uma loja de conveniências sobre comida saudável e um restaurante de sushi no térreo. Foram danificados e 3 famílias foram forçadas para deixar suas casas. Felizmente ninguém ficou ferido durante o fogo ou a explosão de flashback. No entanto, o edifício parece ter sido uma perda total. Bangkok é a maior e mais populosa cidade na Tailândia. Essa criança é o lar de aproximadamente 9 milhões de pessoas, ou cerca de 13,3% do país. E Hash 39 é a população entre aqueles pessoas. É uma família que escapou por pouco do desastre. Em 31 de agosto de 2013 estavam caminhando Shangkung Highway quando ouviram algo batendo atrás deles. Quando eles viraram ao redor, eles viram uma pilha de entulho, cabos elétricos estalando. Câmera de CCTV mostrou a sorte que eles visto mais tarde. Veja a família.